Se o conhecimento liberta, como viver em um mundo que quer ficar preso? Ou melhor, qual é a responsabilidade em ser farol em mar revolto e obscuro? Vocês a conhecem como a grande professora do Brasil em despertar para as verdades da vida e aquilo que está na nossa frente a gente não consegue enxergar. Eu a conheço como a professora, eu a conheço como a irmã de caminhada, eu a conheço como aquela que a minha história está atrelada para o resto da vida, eu a conheço como Guilherme Terreri. Mas, se para vocês é Rita Von Hunt, eu começo perguntando, quem é Guilherme Terreri? Como ele se define? Ai, amiga. Já começa Já aqui, ó. começamos. Você sabe que eu tô dando uma aula agora. Essa semana esse grupo encontra. E aí a gente está lendo um antropólogo que chama Frederick Barth. Ele já faleceu agora há pouco. E o Barth, ele é a pessoa nos anos 60 que consegue fazer o mundo entender, e esse é o texto mais famoso dele, que as nossas identidades, elas são processos históricos. Tá. E aí isso significa que, eu sou. Bom, até que alguma coisa se apresente, você deixe de ser, né? Você se desloque. E aí, o limite disso é a nossa etnia. Porque todo mundo consegue dizer, quando eu era policial, quando eu virei advogado. Todo mundo consegue dizer, quando eu era criança, quando eu virei debutante. Todo mundo... Agora, ninguém diz quando eu era brasileiro. Verdade. Né? Ninguém diz quando eu virei negro, sabe? Então tem um limite aí de algo que não é transitório da identidade. Então, se eu fico pensando assim, como me definir, né? Eu acho que hoje, também porque eu não sei se eu estou mais interessado nisso, eu diria assim, que eu sou fácil de entender, mas difícil de explicar. A melhor definição impossível. E é verdade mesmo. É fácil de entender. Muito fácil de entender. Mas difícil de explicar. Não. Talvez porque é muito fácil de entender porque você se expressa muito bem sobre as suas ideias. Mas é difícil de compreender os caminhos que se chegaram para que essas ideias existam. E porque também eu acho que eu tenho uma dinâmica meio de ostra, assim, sabe? Isso para mim é muito explícito de que eu sou muito fechado e esse fechamento, ele não é uma coisa antinatural. Ele é um natural pra mim, assim. Acho que toda drag tem um pouco disso, né? Sim. Porque fazer a drag é uma estratégia de ter algo, né? De ter uma armadura, para que o mundo não chegue. Exato, né? Um airbag, assim. Então, acho que essa dinâmica, né, dos fechamentos, eles são o meu padrão. Assim, eu sou uma pessoa mais aqui, e aí tem uma antessalo. Os labirintos do Minotauro. Mas vou até usar analogia, antes de ir para as outras perguntas. Se você é uma ostra, para quem você oferece as pérolas? Amiga, eu acho que é para quem chega, né? Quem chega nesses outros lugares. Eu fico pensando, a analogia, assim, ou a imagem da ostra, ela é um pouco... Para mim, ela é cara, assim, um pouco... A pérola, ela é um desconforto, sim, né? uma dor. Porque a pérola é um grãozinho que entrou e a ostra ficou fazendo... Ai, Deus! E vai mandando cálcio, até calcificar o grãozinho de areia numa bolota, né? Então, quando a gente fala as pérolas, parece que elas têm muito valor, né? Mas elas são as nossas dores. Elas são os nossos traumas. Elas são os nossos... E aí eu acho que para quem as pérolas são oferecidas, é para quem dá conta de chegar até lá, sabe?
Porque a gente não pode Fazendo a mesma analogia, é pra areia que consegue fazer o caminho e chegar ali. E acho que também para as outras, os outros seres com os quais a gente topa no caminho, assim, e que dão conta de chegar até os lugares, assim. Acho que se as nossas dinâmicas de relação, elas fossem muito sobre entregar, imagina, entregar um trauma para alguém que você acabou de conhecer. Toma. Tipo, acho que seria maravilhoso, né? Imagina um primeiro date em que a gente sentasse num restaurante e alguém falasse: eu fui abandonado pelo meu pai. Qual seria? Exato. Mas eu acho talvez que daria pra gente um pouco mais de realismo pra lidar com a coisa, sabe? Porque a gente vai falar, esse sou eu. Exato, essas são as minhas dores, sabe? Vai ficar ou vai fugir? Exato. Tem um cara, pra galera não achar que a gente é muito doido, tem um filósofo que é o Alain de Botton, que ele é um dos teóricos, né, que dedicou a vida a pensar o amor, as relações humanas, tal. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que as nossas vidas amorosas, elas seriam muito mais realizantes, realizadoras, assim, a gente sairia muito mais realizado se a gente pudesse falar nos primeiros encontros das nossas faltas, das nossas ausências, do que ficar tentando impressionar a pessoa. Criar uma persona para ser aceita, né? Não, e também a gente se preocupa muito nessas topadas, né? De dizer, eu fiz, eu sou, eu tenho, eu vou, eu conheço, ao invés de dizer, eu não fiz, eu não sou, eu não tenho, eu nunca fui. Porque a falta é o que permite, né? Se a gente obtura a falta, se a gente esconde a falta, não tem um lugar para o outro encaixar. Imagina. Falar, eu encaixo aqui. Se você é só falo e você não tem buraco... Espadinha. É isso que vai virar. Uma luta de espada. E hoje é sobre o Guilherme e a história dele até chegar na Rita. Onde nasceu o Guilherme? Como foi a infância de Guilherme? Eu nasci em Ribeirão Preto, que é uma cidade no interior de São Paulo, já indo para Minas, assim. Certo. Quando eu nasci em Ribeirão era uma cidade de uns 400, 500 mil habitantes. Hoje ela tem uns 700, deu uma crescida. Ribeirão é uma capital do agro, né? Uma das cidades do grande agronegócio, é uma cidade de latifúndios. Tá. Ela era conhecida, né, nos anos 90 como a Califórnia brasileira. Por quê? Porque ela tinha um PIB maior do que de algumas capitais do Brasil. Entendi. Né? Eu acho que, assim, indo muito de cabeça, que ela estava à frente, por exemplo, de Porto Alegre, lá nos anos 90. Então é uma cidade de muitos contrastes, com uma galera podre de rica, né? Com famílias que são podres de ricas há gerações, e também uma cidade que tem um registro de pobreza muito explícito, sabe? Que tem partes que são periferias, assim, completamente carentes e tal. Então, é esse lugar que eu cresço. A minha infância é meio doida. Por quê? Porque eu acho que eu sempre fui da pá virada, assim, mas também sempre tive essa dinâmica de ser mais pra dentro que pra fora. Então... Vou te contar uma história que eu acho por favor, porque eu tô tentando entender como ser da pá virada, porém para dentro. Mas eu acho que esse é um dos fácil de entender, difícil de explicar. Então conta a história. Assim, qualquer amigo meu, a Maristela, ela sabe que eu sou 100% da pá virada e 100% pra dentro, né? Você sabe, a P sabe, quem vive sabe. Então, tem uma história que eu acho que é uma história meio... minha com a minha mãe contava ela muito, a gente dava muita risada, assim, nos lugares, com as pessoas, que minha mãe conta que foi a primeira vez que ela entendeu que eu já era uma pessoa. Tá. Então eu tenho, sei lá,
uns 2, 3 anos de idade, não, acho que é isso. Eu ia falar mais tardar 4, mas não, é 2, 3, assim. E aí minha mãe me leva no médico para fazer uma consulta médica. E aí o médico vai começar a me examinar, tal, na maca. E aí ela sai do consultório para fumar. Porque minha mãe fumava que nem uma chaminé. E aí quando ela sai da sala do consultório para fumar, sei lá, passa 1 minuto, 30, 40 segundos, 1 minuto e meio. E aí eu começo a gritar, assim, berrar, espernear. E aí ela volta correndo para ver o que aconteceu. E aí quando ela entra na sala, eu tô assim, fazendo um escarcéu em cima da maca. E o médico, que era o Teotônio Negrão, ele foi meu pediatra a vida inteira, ele tá assim, olhando pra mim, fazer o escarcéu. Tipo assim, assistindo uma cena. E um escarcéu, Aí minha mãe vai lá, tira da maca, me acalma, coloca atrás do biombo, me senta no banquinho, abaixa, fica na altura do meu olho, espera eu parar de chorar. Aí depois que eu volto, ela fala, filho, o que aconteceu? Aí eu falo, ele pediu pra eu tirar a cueca. Ela fala, sim, filho, mas ele precisa te examinar. Aí era a frase, né? Que aí ela fala, aqui tem uma outra pessoa. Eu digo pra ela, eu me senti muito invadido. Então tem essa coisa. Uau. E de que eu levo muito tempo Pra deixar alguém entrar. Pra tudo, amiga. Eu levo muito tempo. E aí, pra relações humanas, eu levo muito tempo. Então, na era do miojo, que tudo é muito... O meu universo, ele tá constantemente despedaçado, assim, porque, imagina, pra fazer... eu acho que a última amizade... que você fez... Nossa, você precisou esse tempo pra pensar. Amiga, é de antes de 2020. Sabe? E querendo ou não, você tem um trabalho que você conhece muita gente, tromba com muita gente, cumprimenta muita gente, mas pra entrar mesmo... Não, e tem esse negócio assim que, tipo, a gente se conheceu, aí a gente começa a trocar ideia, a gente fica amigo... Não, fica amigo tá daqui a 5 anos, assim, sabe? Que é um tempo. Mas já foi algo que produzia em mim um certo descompasso. Aí agora eu aprendi que cada fruta fica madura numa hora. No seu tempo. Sabe? Cada árvore... Tem árvore que cresce em 6 meses, tem árvore que cresce em 25 anos. Exato. Então a natureza é assim, seres humanos são seres naturais. É absurdo imaginar que a gente teria dinâmicas... idênticas. Sensíveis, assensíveis, que são as que fazem a gente ser quem a gente é. E você não é filho único, certo? Não, eu tenho um irmão. É que eu vou assim, né? Ótimo. Não. Fácil de entender, difícil de explicar. Eu tenho um irmão mais velho, a gente tem 8 anos de diferença. Eu tenho uma mãe que é essa figura de infância, tenho avós, tenho primos de infância, assim, de criação, tios mais esparçados, pai não. Não, pai não participou da coisa. E avós de um lado, né? Porque é isso, mais a família do lado da minha mãe. Certo. E já que o pai não era presente, era mais difícil ter contato com a família do pai. Exato. E a família do lado da minha mãe, eles eram, né? Pelo lado do meu avô, o meu avô... Não. A minha mãe é a primeira geração de brasileiros. Porque o meu avô, o meu avô vem pra cá e a minha avó vem pra cá. Então quem nasce aqui é minha mãe. De onde eles vieram? A minha avó vem de Portugal, mas a família dela é uma família que está fugindo há milhares de gerações, assim. A gente fez a coisa da genética, sim. Mas é porque tinha essa história, né? Que a minha avó, ela conseguia organizar até uma geração. Que é, minha avó nasce em Portugal, a mãe da minha avó nasce na França. Tá.
A avó da minha avó nasce na Polônia. Tá. E elas sabiam que as outras tinham vindo, né? Então, quando minha avó contava... Fugindo das coisas. E aí, no SWAB, nesse teste genético, a família da minha avó é uma família de judeus do leste europeu. Uau. Então, provavelmente, eles fugiram da Ucrânia ou da Rússia, ou sabe-se lá Deus que terminologia era naquela época. E aí é isso, né? Então, eles vêm, provavelmente, Ucrânia, Polônia, Polônia, França, França, Portugal, Portugal, Brasil. E a minha avó... Essas histórias, assim, a gente descobre por causa da minha avó tentando fazer... Minha avó era escritora, né? Escritora? É, e tradutora. E aí ela tentava recoletar as memórias de infância. E aí ela tinha esse episódio que depois a gente vai todo mundo pesquisar, assim. E outra coisa engraçada é que os netos da minha avó é uma geração de professores. Uau, todos? Todos. Assim, tira o meu irmão e um primo. O resto todos? Todo mundo professor. Eu acho que quase todos de humanidades. Uau! Quem não é de humanidades é um professor de yoga. Então, essa minha avó, ela estava numa época já velha, recoletando essas memórias de infância, e aí ela acessa uma memória que para judeus portugueses é muito explícita, que são as alheiras, que era o seguinte: existe um costume cultural em Portugal de fazer linguiça com a tripa do bicho e recheando assim, e deixar para fora de casa para secar. E os judeus não comem carne de porco. Mas durante as perseguições da Inquisição, ou sabe-se lá Deus de qual momento esses judeus estavam fugindo, os judeus precisavam fazer alguma coisa para não serem descobertos e assassinados e perseguidos. E aí eles faziam... se identificava pelos costumes. E aí eles começam a fazer uma linguiça de frango cheia de temperos, né? Com muito alho, alheira. E deixar para fora de casa. Pra falar, opa, não é judeu ali. Exato. E aí, quando minha avó lembra disso, ela começa a lembrar de um estranho ritual de Páscoa, fora de época. E aí a gente... Vai... Mas ela, por exemplo, quando eles chegam aqui, essa família da minha avó, eles já chegam aqui 100% secularizados. Então, sem nenhuma ligação de matriz religiosa com... E a família do meu avô, eles eram de esquerda radical na Itália. Uau! E eles fogem da possível ascensão fascista. Do fascismo. Lá. E aí, então, esses dois se juntam aqui, só que os dois lados, né? Imagina, o lado do meu avô são perseguidos políticos. E o lado da minha avó são perseguidos religiosos. As duas famílias, elas eram assim, ó. Silenciosas. E para você tirar alguma coisa deles... Que já estava natural do não falar nada. Porque qualquer informação pode ser usada, sabe? Mas isso até com você indo visitar, essa questão da calma, de não falar nada, o silêncio era também? Amiga, eu visitei Portugal velho. Né? Eu fui para Portugal a primeira vez com 30 já, ou quase 30. E aí eu lembro de chegar em Portugal, assim, em Lisboa, e fui pro Porto, e fui pra Cascais, e fui pra Sintra, e aí eu lembro de chegar nos lugares, e os meus amigos que já tinham ido pra milhares, falar assim, nossa, você vai ver, Portugal é um país fantasma. Se você vem da Espanha, a Espanha tá tudo com cor, tudo com... E aí você chega em Portugal e é assim... Tudo morre, é uma galinha ou outra, é um povo quieto, e a galera... E aí, quando eu fui pra Portugal, eu lembro de chegar lá e falar assim, passado que todo mundo é minha avó. E a experiência... O choque sim. Que aí gatilha memórias em você. E tem uma coisa, assim, que... Por exemplo, você vai ler a galera... Porque o Brasil é uma experiência de diásporas. Você vai ler a galera que está preocupada com as diásporas, então você vai ler a Sueli Carneiro, você vai ler a Conceição Evaristo,
todas as mulheres negras, todos os autores negros e os autores indígenas e as autoras, eles estão sempre falando sobre ancestralidade. Que tem alguma coisa, quando você é capaz de lastrear o fio, que te dá uma sensação de que você conectou com a terra. O pertencimento. Sabe? De que ligou a tomada. Tá. E eu lembro que essa viagem lá era como se uma pecinha do quebra-cabeça encaixasse e eu falasse, nossa, tipo, tá tudo bem, sabe? Tem milhares de... É algo de um lastro cultural dessas pessoas que viveram aqui, que cresceram aqui, que fugiram daqui e que mantiveram algo daqui. Uma coisa engraçada, que é assim, então eu fui para Portugal acho que 3 ou 4 vezes dar aula, e fiquei tempos longos, e todas as vezes lá, que eu pegava outono, inverno e primavera, outono e inverno, todo mundo de marrom, bege, branco, aí primavera, um amarelinho, assim, sabe? Discreto. E aí eu falei, então tá aí também. É isso. Que tipo... Porque você via sua avó se vestindo dessas maneiras. E minha mãe. Tarará. Sua mãe também ficou? Totalmente. Ela era mais sóbria também. Totalmente, assim. Não que... E é isso, amiga. A minha sóbria. A minha drag. Sempre sóbria. Não tem cor, sabe? E aí eu acho que essas experiências são essas de colocar pecinhas e aí... A correntinha se ligando, né? O elo. E ir olhando o quebra-cabeça e falando, nossa, que legal, olha, tá formando uma casinha, tá formando uma paisagem, sabe? Você vai coletando pequenas coisas, sabe? Álbuns de figurinha, assim. Então, tô falando tudo isso porque essa experiência lá, de família, de infância, de cidade, de território, ela era muito fragmentada. Pra você. Porque tinha um pouco disso, assim, tinha o território da escola, com milhares de crianças. Olha que loucura, a primeira escola que eu estudei na vida, ela chamava Jack and Jill, e ela era uma escolinha que dava aula em 2 línguas, né, português e inglês, e ela era uma escolinha de filhos de imigrantes. Uau. Então, gente que tinha ido para Ribeirão para trabalhar no agro, e vinha de outros países, punha as crianças lá, porque pelo menos a educação acontecia em uma língua que, se eles voltassem, que fosse comum, né? Daria para continuar inglês, usando. por exemplo. E aí eu lembro de crescer nesse lugar, assim, e os amiguinhos serem muito diferentes, assim, sabe? Era de cores, rostos, formatos. E de jeitos, assim. Então, vivia histórias inacreditáveis dessa infância. Tipo? Ai, amiga, tem Não dá pra muitas. contar? Não, dá. É porque eu fiquei nessa escolinha até a alfabetização. Então eu saio... eu acho que essa escola encerrava na alfabetização. Então era meio assim, ó, a criança foi alfabetizada em 2 línguas e agora vocês decidem o que fazer com a criança. E aí rolou o seguinte, eu era bem criança, assim, então... A alfabetização é com 7, eu devia ter 5, 6, 4. E aí tinha essa turminha, eram poucas crianças por sala, 10, 12, 15. Tá. E chega um menino novo na turma, que é o Laurence. Que era o Lourenço, né? Só que provavelmente vindo da França. E aí, o Laurence, ele devia estar recém-chegado. Tá. A experiência de barreira linguística muito deixando ele muito nervoso, sabe? Essa língua que ele não entende, esse bando de comando que ele não recebe, e essas crianças recebendo, e ele estava sempre muito nervoso, assim. E aí eu tenho essa memória, né, dessa figura, assim, que ele era muito espevitado, muito nervoso, mas que aos poucos ele vai conseguindo se comunicar. E quando chegava na hora do intervalo, ele saía correndo atrás dos meninos para bater neles e das meninas para beijá-las. E aí, todo o intervalo, ele batia em todos os meninos e beijava todas as meninas. E ele batia em todos os meninos e me beijava. Mas era porque eu não era reconhecível como um menino. Sério? Total, tinha cabelo aqui, era magrelinho, os uniformes... E a gente tá falando de uma criança de
5, 4, né? Então, todo intervalo, todo dia, você ganhava um beijo do Lohan. E aí a minha mãe era chamada. Meu Deus! Tem essa história. Acho que a primeira vez minha mãe chega lá no intervalo, imagina, né? Você tá sendo chamada pra escola, pra coordenação, pra uma criança de 4, fogo no que ele pôs. E aí minha mãe chegava lá, olha, dona Bernadette, a senhora tem que entender. Não, o que aconteceu? Ah, porque o Lourenço beijou seu filho. Ela, tá, e os pais do Lourenço, cadê? Que não chamaram os pais Porque foi o Lourenço que beijou, né? Então eu não tenho nada a ver com isso, obrigada. E ela ia embora. Porque ela também tinha pouco tempo e pouca paciência, sabe? Ela tinha mais coisa pra fazer. Então essa é uma das histórias, assim, de completamente pra virada. Então já descobrimos que o seu primeiro beijo foi com o Lohan. O Laurence, por Se onde você estiver a Laurence. Il y a trois choses. La première, c'est que je... É isso que ela falou, que eu não entendi nada. Que incrível Falar pro isso. Lourenço que eu tenho muita saudade. Não, e imagina, a gente chamava ele de Lourenço Babenço, porque ele era completamente... Não, ele era execrável, amigo. Não sinto saudade nenhuma, pode ficar onde tá. Nojo de mim, literalmente. Mas dessa infância, quais são as melhores lembranças? Se puder falar. Nossa, vamos lá. Eu tenho... Nossa, eu tenho muitas, assim, muitas. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. É? Desse jeito, né? Tipo, agora eu tô super... Para dentro, feliz. E eu, assim, eu tô explodindo de alegria que você tá... E é verdade, porque a gente se conhece. Ele tá mesmo, mas é pra dentro. Sabe uma cena, é um parênteses, uma cena que eu lembro sempre, quando a gente tá fazendo a turnê internacional do Drag Me as a Queen, e aí a gente chega no México, e aí a gente pega a primeira van, e aí eu, na van, eu tô assim, ai, que alegria. Tipo, a gente vai fazer uma turnê internacional. E tipo, isso era... Sabe? O auge da felicidade. O auge da felicidade da Rita. Era assim, ó, as mãozinhas embaixo do quadril. A gente tá lá embaixo. Bom, beleza. Eu tenho uma memória... A minha avó, ela fazia milhares de receitas, assim. Ela amava cozinhar. E aí eu tenho muitas... assim, ó, vieram duas, quando você falou... De memória. Dessas mais queridas. Tem uma que é... Minha avó fazia uma sopa de beterraba, que era uma sopa meio cremosa de beterraba. Mas o gosto era muito forte, assim. E aí eu lembro dessa sopa de beterraba da minha avó, com muito carinho por ela. Tinha várias coisas. Tinha um bolo de laranja maravilhoso, tinha um bolo de sardinha, que depois eu comi em Portugal. Minha avó era de uma cidadezinha, um vilarejo chamado Coimbrão. Coimbrão. Bem longe, eu acho que é longe de Lisboa. E aí, voltando, tem essas memórias culinárias da cozinha da minha avó. E eu morei na casa dessa avó um tempo. Teve uma chuva muito forte em Ribeirão Preto, no início dos anos 90, que destelhou, assim, um pedaço da cidade. A gente morava num lugar que foi arrasado por era tipo de um tufão, assim, foi uma tempestade histórica. E aí a gente vai morar na casa da minha avó, enquanto a casa que a gente morava vai reformar. E aí essa casa da minha avó, ela tinha uma cozinha que dava num quintal, que depois tinha uma outra casa que continuava assim. E esse quintal, que fazia a divisória, então, da cozinha para um outro pedaço da casa, tinha um viveiro, porque minha avó criava muitas aves, assim. E eu lembro de ganhar 2 pintinhos naquelas feiras, lembra? Mas com cor ou sem cor? Era pintinho normal mesmo, não era colorido que vendia? Não. E nessa época, isso é bem no início dos anos 90... Bicho era... Lembra? Davam pra gente peixinho numa sacolinha. Exatamente. E aí, qualquer coisa dava pintinho pras crianças. No interior de São Paulo. Cuida, toma! Já enfiando pinto nas crianças. É isso? Depois veio falar de moral e bons costumes. E aí, eu ganhei 2 pintinhos, só que aquilo foi o mundo pra mim. Tipo assim, o mundo. E aí, eu vivia...
com essas 2 galinhas grudado nelas, assim, o dia inteiro, todo dia, sem parar. E galinha, se você cria, ela vira um cachorro. Sim. Então elas andavam Atrás de você. E aí quando você senta, elas vêm no colo. E aí começa das 6 da tarde, elas empuleram em você. E eu brincava com elas da hora que eu chegava em casa até a minha mãe falar, deixa elas dormir! Porque eu queria Ficar com os nossa, full time. E foram meus primeiros bichinhos de estimação. Então, quando você falou, assim, eu lembro dessa comida da minha avó, de algumas das comidas da minha avó, e eu lembro da primeira vez que eu cuidei de bichinhos. E as não queridas? As não queridas, nossa, são inúmeras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Você quer em que pedaço de infância? A que você tiver no coração pra falar. Ai, veio uma muito delicada, assim. Eu vou tentar passar por ela sem me emocionar. Mas pode se emocionar, que a gente já chorou muito junto eu nessa sei, vida. amiga, mas é chorar com você. Com as câmeras. Fala. Eu tava... Quando eu mudo de escola, então, eu vou dessa Jack and Jill pra uma que chamava Santa Úrsula. Tá. E nessa escola, as turmas eram pequenininhas também, assim, e é método Montessori, que acredita muito numa emancipação, numa independência, numa autonomia dos estudantes. E aí tinham dinâmicas que às vezes a sala ficava um pouco sozinha, sabe? O professor ele se ausenta um pouco e para deixar a turma isso. E aí a gente tinha uma colega de sala que chamava Yasmin. Como era um colégio católico, né, o Santa Úrsula, então tinha muitas pessoas que eram bolsistas, era um colégio privado, mas com um foco social muito forte. Tá. Então, a vida toda eu tive colegas de sala que eram PCDs. Certo. A vida toda. Então, ou deficiência auditiva, ou deficiência visual, ou deficiência intelectual, ou deficiência motora. Mas eu nunca tive uma sala sem uma pessoa PCD. E aí, uma das minhas melhores amigas, bem próxima, chamava Yasmin. E ela era uma menina com um grau de perda de visão muito grande, assim. A gente era muito novinho. E ela usava uns óculos, assim, meio... O que se chamava de fundo de garrafa? Nossa, não. amiga, uma coisa assustadora. E ela se mexia muito devagarzinho, porque ela tinha muito medo de bater nas coisas. E se bater coisas também, né? Tropeçar, cair. Então ela sempre ia meio tateando, assim. E teve um dia, assim, que os meninos da sala, eles descobrem que eles podem... ser muito cruéis com ela. E aí eles chamavam ela, e aí ela ia virando assim, e quando ela terminava de virar para ver quem que tinha chamado ela, eles roubavam todo o material da mesa dela e escondiam pela sala. Porque ela nunca mais ia achar. Porque ela não conseguia ver onde as coisas estavam. E aí eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, assim, eu fui tomado de um sentimento, assim, selvagem, de ver aquilo acontecer. E desde pequenininho, eu sempre fui muito de intervir nas coisas, assim, e de achar que a injustiça era algo que me feria, sabe? E aí eu lembro esse dia que, assim que eu vi isso acontecer, eu avancei no moleque, o Matheus, e assim, comecei a brigar com ele fisicamente, assim, e aí a turma inteira desesperada, tentando apartar. E aí eu corri pra lousa. Na época, o giz era uma caixa, assim, com um apagador que encaixava de madeira. E aí eu peguei o apagador, assim, e atirei pegar na cara dele. E aí bateu, assim, no supercílio dele, abriu um corte.
e começou a esguichar sangue pra fora, assim, e as crianças desesperadas, gritando, e aí, enquanto tudo isso acontecia, eu pegando cadeira pra subir, pra pegar as o coisas material da da Yasmin e devolver pra ela, assim. Só que, à medida que essas coisas iam acontecendo, eu não conseguia exatamente expressar pra minha mãe, tipo assim, que era uma injustiça, que havia, sabe? Eu ia contando que eu atirei o apagador na cabeça do Matheus. E não o contexto todo. E aí eu lembro que essa escola, o Santa Úrsula, eu quase fui expulso umas 4 vezes. Por defender as pessoas. Por enfiar um compasso num moleque que tinha empurrado uma amiga minha na caixa de material dourado, que era como a gente aprendia matemática. E aí ela se machucou. E aí era assim, a coisa... Você pegava o que tinha... Amiga, o olho vermelho, assim, de eu não saber o que... E aí, a primeira coisa que tivesse, assim, um compasso, compasso. E aí, então, essa experiência, ela é a pior fase da minha vida, porque eu não consigo lidar com tudo isso, e a minha única forma de lidar é a violência, e eu viro uma criança, assim, violenta num nível que era incompreensível. Sério? Porque todo mundo que me conhecia, tipo uma pessoa afável, amável, tranquila, e do nada... um monstro. E aí eu acho que isso eu fui essa pessoa, assim, até uns 10 anos de idade, dos 7 aos 10. E com suspensão, ameaça de expulsão, assim, 2 vezes por ano. Foi quase que o seu primeiro choque com a realidade de como o mundo era? Amiga, eu acho que era eu tomando notícia do que importava pra mim, sabe? E o que importava pra mim... Quais eram os valores que você ia defender pro resto da vida? Talvez. E de ver uma pessoa ser humilhada, de ver uma pessoa ser menosprezada, de ver uma pessoa ser agredida e não conseguir. Tipo, não conseguir observar aquilo como... E ficar passivo. Exato. Como um espectador, sabe? Então, acho que essas são as piores imagens que eu tenho da infância, porque elas eram imagens muito violentas, e elas não saem nunca mais, né? Por exemplo, o compasso... Você tem vívido. Nossa, amiga, porque era... Bom, o compasso tem uma pontinha assim, né? Mas era enfiar, puxar e o sangue começar a contaminar o tecido branco do uniforme, sabe? E tipo, essa imagem não vai embora. Ela fica. Então, acho que o que eu menos gostei da infância foi esse momento que eu começo a precisar exercitar outros lugares que não são de introspecção, sabe? Quando eu precisei... Que você precisava aprender uma maneira de colocar pra fora sem ser violento aquilo que você queria falar pro mundo. E vou demorar muitíssimo, amiga. Vai? Nossa, imagina, pra me tornar uma pessoa que tem domínio discursivo, sabe? Que pode fazer enfrentamento e não é na base... Tacar um compasso. Exato. Vou demorar muito tempo. Muito tempo. Vai acontecer à medida que a adolescência vai chegar. Então, assim, 14, 15... Que é quando também todo mundo começa a perceber que você é viado. E aí, como foi isso pra você? Foi o perceber-se e o perceber como os outros te percebiam. Foi uma mudança muito drástica, assim, porque eu era uma criança amiga de todo mundo, assim, me dava bem com todo mundo gostava de mim, era muito bom de escola, né? Sentava na primeira carteira, mas... Então eu tinha muitos amigos e amigas, sabe? Era uma fusarca. E quando eu tô... A gente mudava de prédio quando mudava o ensino. Então termino o Fundamental 1, tô indo pro Fundamental 2, que era a antiga 5ª série. Devo ter 11, 12. Eu lembro que nessa época já apareceu um abismo intransponível entre eu e os meninos.
Tá. Só que os meninos eram os meus amigos de... Que eram os mesmos que estavam crescendo juntos. Então era tipo assim, gente, mas você joga videogame na minha casa. A gente joga futebol, você é meu melhor... O que tá acontecendo? E era assim, era meio um... A Cida Bento tem um termo lindo que ela diz, um pacto narcísico. Só que o da Cida é da branquitude e esse que eu tava vivendo era da masculinidade. Tá. É um pacto porque ele é silencioso e invisível. Ninguém te avisa. Narcísico porque é entre os iguais. E da masculinidade porque esses meninos faziam elo numa coisa que eu Que não você tinha. começou a entender que não tinha. E aí era tipo assim, se vê um estrangeiro na própria terra. Que era tipo, mas essa amizade é minha. Eu conheço esses meninos há anos, por que agora eu não me sinto parte disso tudo? É tipo assim, Vitor, Carlos, André, João, Vitor, Daniel. Todas as minhas fotos de infância, todos os meus aniversários, todas as viagens. E de repente era como a Pangeia, assim, dois continentes se separando e por um oceano intransponível. Quando isso acontece, eu peço pra minha mãe pra mudar de turno. Sério? Então eu estudava à tarde e eu peço pra começar a estudar de manhã. E aí minha mãe fala, aconteceu alguma coisa? E na época, imagina, como que eu vou explicar? Aconteceu que há uma Pangeia de gênero. Que eu não me identifico mais com nenhum desses meninos, eu sou uma outra coisa. E aí eu fiz a transição de turno. Período. Vou estudar de manhã. Mas você já tinha se assumido pra sua mãe, não? Acho que minha mãe nunca teve nenhuma dúvida, né? Não, mas você verbalizou alguma vez pra ela? Não, mas é isso, eu nunca precisei. Eu te contei a história do pediatra. Sim. Me sinto muito invadido. Mas tem a história. Tem a história do Mario Bros. Que fazia tudo muito cedo, assim. Comecei a escrever muito cedo, ler muito cedo. E aí eu jogava videogame com 2 anos de idade. Então tem essa cena de eu jogando Super Nintendo e Mario Kart, que é um joguinho de 1992. E aí eu tava lá jogando Mario Kart e toda vez... E eu sabia qual era o meu carrinho. E minha mãe abismada. E essa sala que tinha na minha casa, ela era assim. Lá na frente, uma estante onde ficava a TV e o videogame. Aí um tapete, tarará, a mesa de trabalho da minha mãe. E lá atrás uma estante de livros. Então era uma sala de comprido. Eu ficava nesse pedaço, minha mãe ficava nesse pedaço. E enquanto ela trabalhava, ela ia vendo o que eu tava fazendo. E eu jogando videogame. E escolhe a princesa. E aí, minha mãe contava essa história também. Eu não tenho essa memória, né? Eu tenho a memória da narrativa. Dela falando, filho, por que você só escolhe sempre escolhe a princesa? E aí ela conta que com 2 anos de idade, eu tiro a chupeta da boca assim, viro pra trás com a maior naturalidade do planeta e falo pra ela, porque ela parece comigo? Eu sou uma princesa, mãe. Mas também o outro era um gorila, um dinossauro, um encanador. Bigodinho, né? De modo que é claro que... modos, né? A princesa. Só que então, tem isso de que eu nunca precisei dizer. Já estava explícito de várias maneiras. E a minha mãe era ela era uma sociolinguista, né? Ela trabalhava com essa área. Ela estudou na França e ela vem de um curso que tinha lá que chamava Letras e Sociedade, que era uma como se fosse um prenúncio dos estudos culturais. Né? Minha mãe vai em 68, quando estoura o AI-5, meu avô, ele era um homem de esquerda radical em Ribeirão. Ou seja, ele ia morrer. E aí ele manda um filho para cada lugar. Uau! Pra proteger todo mundo. E ele tinha certeza que ele ia morrer, que as crianças iam ser torturadas, que ia ser todo mundo. E aí a minha mãe vai morar com umas tias da minha avó na França. E aí ela quase que um exílio. Era um pouco bom. Essa não vai ser torturada, sabe? E todo mundo foi para algum lugar. Meu avô e minha avó pensaram em se separar também. Se pegar um, não pega todo mundo.
Nossa, eu vou contando e vai dando uma sensação meio de desespero, assim, que eu lembro do meu avô contando que, bom, o AI-5 é de 68, e a ditadura começa a arrefecer no Brasil nos anos 80. E meu avô conta que ele passa o final dos 60, o início dos 70, com um comprimido de cianureto no bolso, para que se ele fosse Pronto preso, pra- ele pudesse se suicidar. Para ninguém fazer nada. E minha avó também. Minha avó andava com um comprimido de cianureto na roupa. Não sei como eu cheguei aqui. Tava num fluxo de associação. É sobre não ter precisado dizer pra minha mãe, porque minha mãe, ela é muito estudada, assim, muito... qual é a palavra pra isso? Quase que dizer que ela sempre foi antenada às coisas da vida. E imagina, nos anos 70 minha mãe já sabia que era transexualidade, sabe? Sempre à frente do tempo. É. Ou no tempo certo, porém com vontade de aprender. Total. E aí essa foi a minha experiência, assim, eu não precisei de alguma forma verbalizar. Posso fazer uma pausa enquanto você Sempre, respira? amiga. Essa história do videogame é até hoje, porque todos os lugares que a gente vai, em cada intervalo e almoço do Drag Me as a Queen, sabe como era? Essa aqui com o Game Boy e eu muito interessado. Me conta do que esse joguinho é. Ela, agora eu vou salvar não sei quem. Eu tô falando assim, e eu ficava, vai, então isso vamos. aqui E é- era eu e ela aqui, ó, jogando videogame. Ai, coisa maravilhosa, é isso mesmo. E era muito doido, assim, hoje eu tenho muito explícito que, pra mim, o livro e o videogame eram os meus jeitos de falar assim, gente, rapidinho, me dá 5, Eu preciso estar comigo agora. em silêncio, assim, sabe? O meu mundo. Calma, vai. Porque quando você abre aqui o livro, Aham. Você também esquece que o mundo existe. Você foca aqui, né? e você consegue que as pessoas falem, tá lendo, sabe? Não pouco incomoda. É um pouco como orar. Ninguém vai, Depende da pessoa, até faço isso hoje. Mas eram as minhas formas de prece. E como nasce? Eu sei que você vem de uma família, como você me explicou, que era meio que tá aqui o conhecimento. Mas quando você encontra e entende que essa paixão pelo saber e pelo ensinar vem pra sua vida. Tem um episódio que eu sei e tem um episódio que me contam. Tem outro também desses que contam. Cronologicamente, eles são assim. Minha mãe tinha uma amiga, Renata, que tinha uma filha, a Renata já faleceu, chamada Belinha, Isabela. E aí eram Marcelo, o Henrique e a Isabela. E aí, quando a gente ia pra casa deles brincar, porque o meu irmão era muito amigo dos meninos, do Marcelo e do Henrique, quando a gente ia brincar, eu ficava brincando com a Belinha. Tá. Mas um pouco porque a gente regulava idade, assim. Meu irmão e os meninos eram muito mais velhos. E eu e a Belinha, a gente regulava bem idade, assim. E aí, uma vez a gente se encontrou aqui em São Paulo. Isso é 2005, eu acho. 5, 6, assim. Eu vim fazer um curso e a gente se esbarrou na rua, assim. E foi muito engraçado, porque a gente se esbarrou e ficou assim. 5 segundos. Com esse jogo no carro. E aí ela falou, Guilherme, E aí a gente foi tomar um café, tarará, e ficou junto a tarde inteira e tentando resgatar. E aí ela falou, você lembra que quando você ia lá pra casa, você era doido de brincar de escolinha? Aí eu, não, Belinha. Ela, nossa, você amava, era a coisa que você mais gostava. Eu tinha uma lousa e você era doido por giz, lousa. E aí você colocava todo mundo sentado, os ursinhos, as bonecas, eu. E aí começava a explicar. Então, isso é bem bebê. Tá. Tem um episódio que eu devo ter... Eu mudei de turno, então eu comecei a estudar de manhã.
provavelmente estou na 5ª série, 6ª série. Essa escola que eu estudava começa a separar as matérias. Então, de ciências sociais vira história, geografia e filosofia. E aí, eu tenho uma amigona, Paula, é contado também, porque a gente se esbarrou na rede social. A gente se adicionou, acho que no Instagram. E aí ela falou, Gui, sabe que a memória que eu mais tenho de você? A primeira semana de prova de história, e você no intervalo sentou todo mundo lá fora e começou a explicar o feudalismo para todo mundo tirar... E aí ela contava essa história que era... E aí eu lembro que eu te falei assim, Guilherme, então eu posso dizer que o feudalismo... E aí ela faz a resposta toda dela, e ela contando, eu não lembro nada disso. Ela contando que eu fiz assim. Ela fala, estaria certo? Eu falo, eu daria meio certo, porque você esqueceu de... E aí ela fala que isso ficou pra ela, que essa é a cena que ela guardava. Então, notícia da Belinha, notícia da Paula, e aí eu tenho, com 14 anos de idade, a minha primeira experiência em sala de aula, que era o programa Amigos da Escola, que aqui no interior, aqui em São Paulo, no estado todo, era um voluntariado para ajudar escolas, lá né, pra aparelhos. somar. Isso, e de qualquer jeito. Você podia pintar, você podia dar aula, você podia fazer obra. E aí eu dava reforço ao conteúdo programático numa escola de inglês, numa escola Aos 14. de Ribeirão Preto, aos 14. Dava um curso de inglês, assim. Só que, imagina, né? Uma gay bichíssima, dando aula com música da Madonna. A turma lotava, a galera... Que incrível, Gui! E aí essa foi minha primeira experiência pedagógica. Então Mas a sensação de entrar e falar assim, caramba, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, foi aí? Amiga, é uma loucura. Sabe por quê? Você falou, é isso que eu queria... E nunca foi. Nunca foi? Isso. Sabe por quê? Olha só. Tem uma outra notícia. Você lembra de Cápsula do Tempo? Lembro. Lembra? Que você colocava as coisas, enterrava para depois de tantos anos... Minhas amigas me... Para que você... Amiga, vai ouvindo. Você vai cair da poltrona. A gente enterrou uma cápsula aos 15. Tá. E a gente esqueceu. E ela foi desenterrada agora aos 30 e tantos. Ou seja, 15 anos depois. E aí a gente respondia várias coisas na Cápsula do Tempo. Como eu me vejo, com que estarei trabalhando. Blá, blá, blá. E aí eu falava, eu vou ter um programa de TV. Meu Deus. Eu vou trabalhar com comunicação. Então, assim, sempre foi uma coisa assim, sabe? Eu sempre fui um professor que atuava e um ator que estava interessado em, sabe, em coisas que não eram apenas entretenimento. Tá. Sabe, sempre foi meio... Tá, seguindo junto tudo. E era educar e atuar, atuar e educar, assim. E foi, né? Essa é a minha vida, assim. Eu não consigo dizer, o Guilherme ator... Não dá pra desassociar. Né? Quando eu vou pra primeira faculdade, que foi Artes Cênicas, eu dava aula de inglês pra me manter vivo, né? Pra pagar conta, pra pagar aluguel. Então, eu sempre fui um ator-professor, um professor-ator, assim. Sempre foi as duas coisas coladas. E um outro assunto, já até me emocionou, e um outro assunto que a gente já chorou muito, mas eu quero esmiuçar também aqui, vamos falar sobre mãe. Sabendo que sua mãe tinha essas características, como foi ao longo do tempo essa relação, conforme o Guilherme vai se descobrindo e se transformando ao olho nu, provavelmente, dela, como foi essa relação, como era os altos e baixos, porque eu sei que você ficou com ela até o fim, né? Amiga, a minha mãe falece e eu tô dando aula numa escola. E, tipo assim, é uma história muito sensível, assim, porque parece que minha mãe escolheu fazer a passagem quando eu não estivesse em casa.
como tem muitas formas de contar a história, e também para me defender um pouco da câmera, eu vou contá-la da forma mais maluca que eu posso, que é assim. Eu tinha 17, 18 anos de idade e estava morando no Rio de Janeiro. E eu morava no bairro Peixoto, Tá. que é tipo um pedacinho dentro de Copacabana. E aí, o bairro Peixoto, ele tinha uma feira de tempos em tempos, assim, que todo mundo levava alguma coisa pra porta de casa, e a galera trocava. A feira do rolo, né, quando falam. Tipo isso. E aí, esse dia, eu saio de casa, assim, me deparo com a feira, e eu tinha um namorado que a gente tava tendo um conflito, assim, tava numa fase turbulenta. E aí eu tô aqui pensando na relação e andando pra sair do bairro, assim. O bairro tem 2 saídas a pé. E aí eu passo na feira numa figura, assim, muito esquisita, toda de branco, assim, com uma mesa, com toalha. E aí eu vou chegando perto, assim, mas meio que pensando. E aí era um cara, fala assim, você quer tirar tarô? E aí eu falo assim, Já tô aqui mesmo. quero. E aí sentei e não sabia o que era tarô, Tá. sabe? Era esse nível de ignorância. E aí ele fala assim, você não me diz nada. Eu vou tirar as primeiras cartas, vou falar um pouco do que tá acontecendo, depois você me faz perguntas. E aí ele faz assim, ó, começa a tirar as cartas, e aí ele fala, você tá tendo uma relação turbulenta com o amor da sua vida, né? Aí eu... E assim, as cartas era... Você lembra das cartas? o Papa e a Papisa, ou um dos dois, que era eu, a Torre e o Imperador. E aí a leitura que ele faz ali era meio de uma relação turbulenta com esse cara, né? E aí ele fala, seu namorado é assim, começa a descrever a carta do Imperador. E era exatamente a pessoa. Ele chamava Guilherme também, mas o Barão, a gente chamava ele de Barão. Ah, tá. Eu não sabia que o nome dele era Guilherme. Era Guilherme também? O Barão? Eu conheci como Barão. E aí, quando ele faz isso, nossa, as muralhas já desceram, assim, a ostra tá aberta. E aí eu falo, então vai, vamos, então vamos. Já vi que é verdade, vamos. E aí ele fala, pode fazer qualquer pergunta. E eu falei, eu quero saber do meu futuro. Aí ele falou, mas não é assim, você tem que fazer uma pergunta. Aí eu falei, tá, eu quero saber do meu futuro amoroso, eu quero saber do meu futuro profissional. Aí ele falou, então a gente vai fazer 2 jogos. Seu futuro amoroso, tá. Aconteceu tudo. Agora começa. E o seu futuro profissional. Aí ele vai tirando todas as cartas e vai me falando assim, engraçado. Eu vou tirar mais um pouco de carta. E tira mais um pouco de carta e ele vai falando assim, tá um jogo confuso. Vou tirar mais um pouco de carta. E aí quando termina, tem assim uma mandala na mesa. E aí ele faz, vamos lá. E aí ele começa assim, tô vendo que você vai se mudar do Rio de Janeiro. E eu, que era alucinado, pelo Rio, falando assim, nunca. Ai, que papinho, sabe? Tá, acertou até a primeira só. Ai, que papinho. Aí ele, tô vendo que você vai mudar de profissão. E eu assim... Eu tenho então artes cênicas. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor ator do Festival Estudantil do Rio de Janeiro, sabe? Tipo, mudar de profissão. Tô só começando. Amor, eu sou a próxima Eva Vida. Eu sou a próxima Suzana Vieira. É isso. E ele fala assim, tô vendo que você vai mudar de profissão, é uma profissão que tem alguma coisa relacionada com beleza e com mulher. E, tá bom que eu vou virar cabeleireiro, né? Mas não era drag. Mas até então, né? E aí ele vai, tarará, e aí ele fala assim,
você vai sair do Rio, você vai mudar de profissão e você vai ser pai. E eu assim, gente, mas eu sou gay, como que eu vou ser pai? Tipo assim, e como... Mas estava nos seus planos ser pai? Já tinha pensado em Não. paternidade? Era ali naquela época, naquela conjuntura, namorando o Barão há, sei lá, 4 anos, 3 anos, quantos anos, o sonho da minha vida era casar com esse cara. Era tipo assim... Constituir família. Tudo. Assim. Viver a vida da margarina. Ai, sim. E aí, quando ele fala, bom, você vai ser pai, só que ele já tinha falado que a minha relação com o Barão ia passar por um término. Você já, opa. Falei, ai, então, beleza, muito obrigado, obrigado, paguei, então vou tocar minha vida. Só que o jogo ficou, né? Eu lembro do que eu lembro da carta. Vamos supor que ele tirou essas cartas pra mim em abril. Em setembro, meu irmão me telefona. E assim, a minha relação com meu irmão é a pior relação que você possa imaginar. Jura? Não, assim, imagina a pior que você consegue. Tá. A minha com ele é muito pior do que essa. Mas tem um motivo? Ele é um lixo de ser humano e para mim, né? Tá. E eu devo ser um lixo de ser humano para ele. Tá. E a gente sempre foi assim, sabe? Água e óleo. Libra e Áries. Tá. Economia e artes cênicas. Tá. São Paulo e Rio de Janeiro. Opostos. Extrema direita e comunista. E aí, quando Ele te liga. ele me liga, é tipo assim, gente, alguém morreu. E aí eu atendo o telefone e ele fala, Guilherme, a mamãe acabou de desmaiar em Ribeirão Preto, foi levada para o hospital, fizeram uma biópsia e descobriram que ela tem um tumor no pulmão. Descobre quando você consegue estar em Ribeirão Preto. E desligou. E você ali sozinho. Amiga, eu lembro a rua no Rio de Janeiro que eu tava. Eu tava na Toneleiros. Eu tinha acabado de sair do ônibus, descer do ônibus, quando passa no túnel, e eu tava indo pra casa de um amigo meu, o Vitor, que era nessa época o meu melhor amigo. Amiga, eu encostei na parede, assim, até tudo parar de girar, e eu entender as frases que foram ditas, um tumor, biópsia, desmaiou. E aí eu vou tentando ligar para outras pessoas que possam conversar comigo de forma humana para me darem a notícia. E isso assim, eu recebo essa notícia numa quarta-feira, segunda-feira eu tô em São Paulo. Eu fazia uma pós na Angel Viana, eu tranco a pós. Eu era aluno bolsista da Unirio, eu era monitor de 2 matérias, eu dava aula, encerro tudo, devolvo a bolsa para a universidade, falo com a minha orientadora que eu vou precisar parar a pesquisa, faço uma festa no meu... Eu morava num apartamentinho, tinha em Laranjeiras, eu vendo tudo, assim, preço nos móveis, falando pros meus amigos, minha mãe caiu, ela foi diagnosticada, eu preciso que vocês comprem tudo. Eu vou voltar. E aí, todos meus amigos, assim, se juntando pra comprar uma mesa, sabe? Se juntam pra eu ter... Pra te ajudar. E aí, isso é quarta-feira, até eu dava aula no Brasas, que era uma escola de inglês, resolvo toda a minha vida. Segunda, estou em São Paulo. Isso é setembro. Aí minha mãe começa um tratamento violentíssimo contra um câncer violentíssimo, um adenocarcinoma, que é um tipo muito violento de câncer. E aí minha mãe vai fazer esse tratamento setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí minha mãe falece em julho de 2012. Eu tinha 21 anos de idade. Só que esse processo de 10 meses de tratamento fizeram com a minha mãe um carrinho de rolemã desgovernado descendo uma ladeira. Minha mãe, que era a maior intelectual que eu conhecia, que, tipo, lia um livro em 1 hora, que você conversava com ela e ela citava o Goethe, e ela falava de antropólogo da cultura, e ela falava do estruturalismo francês. A minha mãe perdeu os movimentos, perdeu a fala. E durante o tempo do tratamento, minha mãe começou a usar fralda.
E quem dava comida pra ela, quem trocava ela na cama, quem passava a sonda pra ela fazer xixi, quem dava banho nela, era eu. E quando o cartomante fala, você vai ser pai? Ele tava falando de alguma coisa comigo que eu não tinha dimensão de compreender, e talvez ele não tivesse também, porque a carta não é explícita. Só indicava que você seria pai. E então essa foi a minha relação de despedida com a minha mãe, sabe? Por um lado, eu fico sempre extremamente honrado de ter podido ser pai da pessoa que foi minha mãe, sabe? De ter podido trocar a fralda da pessoa que trocou minha fralda. Honrado, 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 honrado. E o meu luto, ele foi longuíssimo, assim, eu fiz mais de 10 anos de luto. Os primeiros anos sem perceber que eu não conseguia mais usar cor, sabe? Que o meu guarda-roupa tinha ficado cinza e preto. E sem perceber, sabe? Não foi, estou de luto. E esse período, assim, de despedida, esses 10 meses que vão ser uma loucura, uma loucura. Eles me instrumentalizaram de alguma forma pra tudo. Assim, eu nos meus círculos mais próximos, eu sempre falava que, tipo, olha, antes de ir embora, ela me preparou pra qualquer coisa. Porque assim, amiga, eu juro, se eu dormia 1 hora por noite, era muito. Eu ficava a noite inteira do lado dela. Se ela fizesse qualquer som, eu tava de pé acordado pra ver se o soro sabe? Quando ela já tava em cuidado paliativo. E ter passado por isso, que foi um dos grandes percalços da minha vida, vai me dar como se fosse uma bagagem de que, assim, problema. Você não sabe o que é problema. Você desafio, Entendo. sabe? Eu quebro no peito, sabe? E você conviveu comigo de forma grudada durante anos. Sim. E você sabe que uma das características, eu acho que mais explícitas de mim, ou sobre a meu respeito, é que se me desafiar, vai morrer. Sabe? Eu vou passar por cima com sabe? Se impuser como desafio, eu vou transformar em origami. Exatamente. Que é Eu vi isso algumas vezes na minha frente. Sim, inclusive em reuniões de trabalho. Exatamente. Com pessoas que queriam crescer grande pra cima da gente. Exatamente. E aí eu acho que a minha... Agora eu consigo dizer isso, né? Minha mãe falece, eu tenho 20, agora eu tenho quase 40. Então, eu levei muito tempo para elaborar, e agora poder olhar para a despedida e falar assim: obrigado, nossa, que orgulho, sabe? A saudade, ela é uma dor tão gostosa, essa saudade é uma dor tão gostosa. De um até já. De obrigado, obrigado. E acho que tem uma outra dimensão, que é a seguinte: eu adoraria que a minha mãe tivesse visto tudo o que você tá fazendo. Eu adoraria. Uma das últimas conversas que a gente teve, amiga, você sabe de uma outra, mas tem essa que... ela acordou, um pouco antes de perder a fala, mas ela já estava com muito da fala comprometida, e ela me disse assim, segurou minha mão e falou: filho,
Eu tive um sonho com a gente. Falei, que legal, mãe. Depois você me conta. Que eu não queria que ela se esforçasse. Ela falou, ai, um sonho lindo. Que legal, mãe. Depois você me conta, volta a dormir. Ai, que a gente tava na praia. E aí ela começa. E ela sempre um pouco nessa toada de falar que orgulho que eu tenho de você, tarará, como você consegue fazer as coisas, como você é resolvido. E, por exemplo, eu adoraria que ela tivesse podido saber que em 2025, como drag queen, eu escrevi o prefácio de um livro que é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico. Eu escrevi o capítulo de um livro que é semifinalista do Jabuti Acadêmico. Que eu dei aula na França, que eu dei aula em Portugal, que eu dei aula em todos os estados do Brasil. Que eu fiz cinema, que eu fiz TV, que eu fiz teatro. E esse desejo, que é essa outra dimensão, eu acho que eu posso, de alguma forma, afagá-lo, sabendo que tem um pedaço dela que sai. Eu falar isso. Tem mais do que isso. Que é o pedaço que tá em mim. Você é o legado toda vez que você ensina alguém do que ela amava fazer todo o tempo. Sim. Mas eu acho que a Rita talvez seja a melhor e a maior homenagem que você fez à sua mãe. Total. A drag Rita, né? Sim, porque é um pouco dessa ancestralidade do feminino, né, do meu. Né? Ela é tributo de todas essas mulheres e professoras que me puseram de pé. E que me deram as ferramentas para falar, desafio, eu vou fazer origami. Ai, meu Deus. E olha, você anunciou há pouco tempo que o ano que vem você tira um ano sabático. Ai, não vejo a hora. Da Rita. Da Rita. O que levou a esse ano sabático? Nossa, acho que um pouquinho de estafa, mas outra coisa, que é, você vai fazer 25 anos. De carreira, sim. Eu vou fazer 13, 14. Amiga, bom, pra quem estiver em casa assistindo, o Drag Me, a gente faz 4 temporadas. 4 temporadas. E a última, a gente faz pós-pandemia. Exato. Então, depois de 2 anos em casa, a gente volta a ficar 12 horas de espartilho, salto e luz, e peruca. E aí, chora, sorri, com uma montanha russa de emoções. E eu lembro que a única coisa que eu conseguia pensar era assim, Ícaro, como você tá dando conta? Era verdade. Gente, não, mas vamos falar. Agora vamos ter uma. Era batata. Toda semana, a cada 3 dias de gravação, essa aqui entrava no camarim. Gente, não dá mais pra mim. Eu não vou mais gravar. Eu vou embora desse programa. E a gente, para, Guilherme. Não é assim. Eu vou morrer. Gente, de hoje eu não passo. Eu não tenho mais capacidade. Era desse jeito. As unhas do meu pé vão cair. E do nada, e tem umas fotos, depois eu vou ver se dá pra colocar aqui, tem umas fotos que assim, a gente ficava deitado, eu deitado no colo dela, ia fazendo massagem no pé da outra, e ela ficava, bicha, como você consegue fazer? Como você... Não, e sabe do que eu lembro? Quando a gente começou o Drag Me, primeira temporada, você lembra quantos anos você tinha? Nossa, foi 2016, 36. Você tinha 36. Amiga, eu estou com 35. Se eu tivesse que fazer o Drag Me agora... Eu tinha 15 anos de carreira quando a gente começou a fazer o Drag Me. Eu juro, eu tô num lugar, assim, de cansaço. Mas faz bem, porque eu acho que, para além do cansaço físico, a minha pergunta é, você tem o Guilherme e a Rita, vou repetir o que eu falei no começo, para ser farol em mar que insiste conscientemente em ser obscuro e revolto. Ai, amiga, essa é outra coisa. Qual é o preço que se paga por ser farol?
sei lá, eu nem me vejo muito farol. Não, mas no sentido de Sim. distribuir a... Mas é desesperador. Já teve dia de falar assim, meu Deus, eu não quero mais nada, quero largar tudo. Não. Toda vez que eu vou preparar um vídeo ou preparar uma aula ou coletar os dados, assim, tem uma aula que eu dou que eu vou, assim, um pedaço da aula eu vou deschavando os anuários de violência e os relatórios de violência LGBT. Uhum. Quantos a gente é assassinado por ano, onde, em que lugar, qual tipo de morte, foi facada, arrancaram o coração do corpo. E aí tem o Nietzsche, né? Que quando você olha pro abismo, o abismo olha para você de volta. Você. Tem uma coisa que é a seguinte, quando você faz escuta clínica, você precisa de uma ferramenta para entender que esses problemas não são seus. Né? E não levá-los para fora da clínica. Agora, quando você trabalha cultura, sociedade, esses problemas são seus. 24 horas por dia. Então, tipo assim, estamos com microplástico no cérebro. Estamos com microplástico no testículo, na placenta, no sêmen, no leite materno. Estamos às vésperas do colapso ambiental. E aí eu acho que pensava, se eu der bastante aula, vai dar para mudar as coisas. E terminava cada aula e falava, mais uma, menos uma. Só que agora eu acho que eu descobri que eu fui até onde deu, e aí eu fui mais 5 anos. Entendi. Você se colocou mais 5 anos que não precisava. Mais sei lá quantos, amiga. E aí agora é um pouco como defesa, sabe? Eu vou reflorestar. Porque eu colhi e entreguei tudo que dava. Precisa plantar de novo. E agora eu vou plantar de novo. Então, esse ano sabático, ele é sabático, sei lá como, né? Porque eu vou voltar pro grupo, a cabeça da pessoa. Pro grupo de pesquisa. Não, olha o sabático da pessoa. É não parar de estudar. Mas eu entendo. Fazer mais uma formação em psicanálise. Só que é isso, assim, tem algo pra mim que é drag. Talvez pintura, é que eu só posso falar de drag. Parece que tem uma hora que o meu processo artístico, eu sinto que eu bati numa parede. Entendi. Sabe? Entendi. De tipo, tá. Que você precisa parar, que senão você não vai nem querer mais fazer. E que eu já não extraio dali mais nenhuma satisfação. Entendi. Sabe? Pra mim virou automático. E virou um negócio assim, por quê, pra quê, como, onde, quando... E acho também que tem uma dimensão que eu fiz tanta coisa que eu queria, agora eu preciso descobrir o que eu quero de novo. Porque eu já fiz o que eu queria. Até porque provavelmente você tem a mesma sensação que eu. Eu descobri muito recentemente que se falarem amanhã, olha, o Ícaro acabou, eu vou fazer assim. Eu fiz tudo que eu nem imaginava que eu poderia fazer, eu tô em paz, acabou bem, tá tudo ótimo, eu fiz Nossa... Foi ali. Porque aí a gente vai voltar numa coisa que vocês não sabem. Eu sou testemunho. Eu vou chorar. Eu sou testemunho ocular do nascimento de Rita Von Hunt, como vocês a conhecem. Nós tínhamos acabado de fazer um show e a gente estava depois no camarim. E essa aqui começou a chorar e falou assim: eu não nasci para fazer isso de palco. Eu não sei, eu não sou dessas coisas que vocês estão fazendo. Não aguento mais de madrugada. E eu falando, cara, mas a gente tem que ir para outro lugar. E ali, a Rita nasceu ali, a Rita como os moldes que as pessoas conhecem. Dando aula. É incrível. Sim. Cai a ficha, seu nome imortalizado desse jeito? Eu não penso sobre nada disso, amigo. Não? Não. É sobre os achievements, assim, sabe? Os feitos. Os feitos, as conquistas. Só depois que morrer, sabe? E eu falo isso. Tem um rapaz, hoje ele é meu aluno no grupo de estudos permanente, que ele tatuou Rita em algum lugar, assim. E aí eu falei assim, que é a Rita Lee, né? Aí ele falou, não, é você. Aí eu falei, e se eu virar bolsonarista amanhã?
O que você vai fazer com essa tatuagem? Vai apagar? Você não pode ter ídolo que tá vivo, meu amor. Porque, ó, vou virar, ó, Tem aí o ponto. Damaris. Vou virar, ó, tô virando bolsonarista, hein? Se fodeu, apaga a tatuagem, otário. Porque É verdade. eu não penso em feito até quando eu estiver no leito assim, falando, é meu último suspiro, deixa eu ver o que eu fiz mesmo. Até esse momento, tô cagando. Mas eu acho que também, eu fiz essa pergunta, mas se você me perguntasse, eu faria a mesma resposta, porque eu acho que nós somos pessoas preocupadas na feitura das coisas, não nas consequências dela. Então, terminou essa, qual é a próxima? Qual é a próxima? Você não vai olhar pra trás mais. E qual é a próxima? Porque ficar olhando pra trás é um saco. A hora que você vê, passou tanta coisa. E assim, pra mim, o encantamento tá sempre pra lá, sabe? No que não conquistado, no desafio do origami, que vai transformar em origami. E eu lembro, tem um versinho, eu falei dele com as meninas do Mamilos ano passado, acho que foi. Ele chama Ocean Vuong, é um poeta vietnamita. Ele tem uns livros assim, de bonitos, de poema, ele tem romance também. E aí tem um versinho dele, o poema se chama Um Dia Eu Vou Amar o Ocean Vuong, que é ele. E aí tem um versinho que ele diz assim, a parte mais bonita do seu corpo é pra onde ele tá indo. Né? Amiga, quando eu li, eu falei, É isso. Por hoje chega. Vou dormir. Mas por falar para onde tá indo e desafios origami, tirando Rita, enfim, qualquer contexto, existe algo que o Guilherme não fez ainda que queria fazer? Nossa, milhares. Milhares. Tipo? Aí é meu. Fica pro âmbito pessoal. A ostra faz assim nesse momento, ó. Guilherme não. Só Rita, vocês podem. Mas de Rita, você tem? Não. Já Agora fez? não. Talvez o RuPaul, o Drag Race Brasil. Você faria? Ai, amiga. Você faria? Já estamos cagados mesmo. Mas eu acho que seria incrível. Sim. Porque, mas aí que tá. O que as pessoas não entendem não é nem aquela questão do programa. É porque eu sei que você amaria ser desafiada em cada episódio por aquelas coisas e entender como você se sairia. Porque você se coloca em desafios. Sim. Esse destemor sempre seu. E de me julgar. Olha, fica aí, hein? Ô, Greg! Quem sabe Season 3. É isso. Mas é isso, amiga. O que faz neste mundo como ele está hoje? O Guilherme levantar da cama e sorrir. Meme de gatinho. Meme de bichinhos no geral, né? Eu vi uma vez um vídeo de um cara que falava assim: meu amor, se você passou dos 30 e a sua lista de contatos não consiste de receita eu mando pra esse amigo, meme de gatinho eu mando pra esse amigo, meme de cachorro eu mando pra esse, gorilas eu mando pra... Isso. A minha lista de contatos é só isso. É só isso. Tipo assim, ó, música dos anos 80, Maristela. Aham, exatamente, eu também faço a mesma coisa. David Bowie, Maristela. E aí, eu acho que como regra de vida, eu me foco nos pequenos iluminados, assim. Virginia Woolf, Ao Farol. Ao Farol. A passagem mais linda do livro é quando ela diz assim: qual é o sentido da vida? Só isso. Uma pergunta simples. No entanto, para a qual parecem que os nossos ouvidos se fecham. A grande revelação nunca veio. A grande revelação talvez nunca venha. Mas em vez disso, existiam os pequenos milagres diários, iluminuras, fósforos acesos de forma inesperada no meio da noite. Esse foi um. Quando ela fala esse foi um, ela tá pedindo pra gente assim, viva. Um agora, um momento. De orelha em pé e olho arregalado. Tá tudo acontecendo à sua volta, se você observar. Porque um pequeno fósforo acabou de ser aceso de forma inesperada no meio da noite e essa é a beleza da vida. O farol não existe. A beleza da vida é cada encontrinho, cada xicrinha de café, cada amarrada de espartilho no camarim.
É isso que a gente vai levar. É ajudar alguém a atravessar a rua. É ver alguém ajudando alguém a atravessar a rua. Que faz a gente ter esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Que faz a gente viver o hoje em vez de esperar o amanhã. E você? Agora eu vou fazer uma pergunta, saindo do Guilherme e Rita, pro Guilherme, apesar de ser múltiplo, Guilherme estudioso e que falou com tanta gente ao longo de tantos anos. Como muda o futuro? Qual é o segredo para mudar isso tudo que a gente está vendo? Dentro do que você estudou, do que você viveu e do que você trocou com as pessoas. Tem jeito? Tem, sempre tem. O tempo de agir é o tempo de vida. O último prefácio que eu escrevi é para um livro da Anna Kornblum que chama Imediatez, ou O Estilo do Capitalismo Tarde Demais. Tá. Que é esse momento histórico que a gente está atravessando que nos roubou a capacidade de sonhar futuro, de imaginar futuro. Uhum. O Ailton Krenak fala isso, que quando morre a nossa capacidade de sonhar, a gente morre. Morre. Se eles conseguirem tomar de nós a nossa imaginação de futuro, acabou. Você não tem motivo para levantar da cama. E eu encerro o prefácio dizendo que essa obra da Kornblum, ou esse dizer do Krenak, eles nos reafirmam que o tempo de ação é o tempo de vida. Então, assim, dá para mudar? Sempre dá. Sempre dá. E quando a gente achar que não dá mais, tem alguém que está ganhando de fazer a gente acreditar isso. Sempre dá. Sempre dá. E é muito louco ouvir isso, porque você acabou de me fazer entender uma coisa. Dependendo do seu corte de vida, quem você é, o que você estudou, sonhar é um ato revolucionário. É o início da revolução. Toda mudança começa nas ideias. A Ursula Le Guin diz isso. Toda mudança começa na capacidade de imaginação de outros mundos que não são este. Quando a gente é capaz de imaginar um mundo que não é esse, a revolução começou. Pelo menos no plano ideal. Né? Olha, eu queria ficar aqui a vida inteira, que vocês não sabem as conversas. A gente tá aqui vai pra baixo, volta, fala de boys e amores, mas eu acho que não teria como. Eu já falei isso pra você mais de uma vez. Nós vivemos coisas muito intensas, fomos jogadas sem saber absolutamente nada e aprendemos na raça de maneiras saudáveis e não saudáveis o que é o audiovisual. E foi uma delícia. E eu não trocaria por nada, porque é o que eu falei, o meu nome, o seu e da Penélope estarão atrelados nós três pro resto da vida. Mas eu só consigo terminar dizendo a frase que eu já te disse uma vez. Aliás, mais de uma. É uma honra viver no mesmo tempo e espaço que você. Te amo, Guilherme Terry. Eu também muito, muito, muito. Muito obrigado por tudo. A gente fez bonito, Mica. Estamos fazendo. Isso que estamos fazendo. Fez bonito. Ai, meu Deus. Ai. É isso, gente.